Escuta só essa história. Todo mundo já ouviu falar de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar. Você pegou a ideia, né? Tem um nome que é lendário no Brasil e praticamente um desconhecido fora daqui. Denner. Sim, Denner. Esse nome, em um momento, estava sendo falado ao lado de vários gigantes. Até o filho de Pelé chegou a afirmar que ele tinha a velocidade e habilidade de Neymar, a astúcia de Ronaldinho e a letalidade de Ronaldo. Imagina isso. E com essa mistura de 3 gênios em um, o canal já merece sua inscrição. Né? Estamos falando de um jogador que impressionou até Maradona, a ponto de o craque argentino parar para aplaudir ele. E não era à toa que Denner ganhou o apelido de o Deus do Drible. Mas, como você talvez já imagine, essa é uma história que acaba cedo demais. Denner faleceu com apenas 23 anos. Tragicamente, isso aconteceu poucos dias depois da confirmação de sua transferência para a Europa e apenas 2 meses antes da Copa do Mundo de 1994. Nessa mesma seleção, Ronaldo Fenômeno ocupava a última vaga, sem jogar sequer 1 minuto, mas foi o suficiente para transformar sua carreira. Muitos acreditam que, se Denner estivesse vivo, ele teria trilhado um caminho semelhante ao de Ronaldo ou até maior. Durante minhas pesquisas, uma coisa me tocou profundamente. Descobri que, até hoje, muitos pais escolhem o nome Denner para os seus filhos em homenagem ao jogador. Fui conferir em um banco de dados de futebol e antes de sua estreia na seleção, não havia registro desse nome entre os atletas, mas depois daquele dia, dezenas surgiam, a maioria nascida nos anos seguintes à sua morte. Isso mostra o impacto que ele teve no coração dos brasileiros. Para quem teve o privilégio de vê-lo em campo, assistir a Denner era como presenciar uma estrela cadente, rápido, brilhante e inesquecível. Seu talento começou a brilhar em 1986, quando Denner tinha apenas 15 anos. Depois de perder o pai, ele largou o futebol para ajudar a mãe nas contas da casa. Mas naquele ano, aconteceu um grande torneio de futsal na sua cidade natal. Era algo gigantesco, transmissão ao vivo na TV e arquibancadas lotadas com 7.000 torcedores na final. Para as escolas participantes, aquilo era coisa séria, tanto que até recrutaram olheiros para garimpar alguns meninos talentosos. Denner foi um desses garotos e ofereceram a ele uma bolsa de estudos. Só que, bom, vamos ser sinceros, ele nunca pisou numa sala de aula. Eles estavam apenas pagando para que jogasse futsal. E Denner sabia exatamente o quão bom ele era, tanto que passou a exigir cada vez mais dinheiro para entrar em quadra. No final do torneio, ele estava ganhando mais jogando futsal do que muitos adultos em empregos, digamos, normais. Mas dinheiro era o de menos. Denner destruiu no campeonato, levando todos os troféus e prêmios, o que atraiu olhares de clubes como São Paulo e Portuguesa de Desportos, o time que era da sua infância. E ele acabou assinando com a Portuguesa. Porém, ao chegar lá, um grande problema ficou evidente. Denner era um autêntico menino de rua. Muitas vezes ele nem voltava para casa e sua família só sabia que ele estava bem porque o viam jogando por aí. Apesar de seu jeito carismático e divertido, ele tinha amigos que o levavam para o caminho errado. Não era incomum ouvir histórias de Denner roubando chuteiras ou perdendo a cabeça durante os jogos. A situação ficou mais séria quando a polícia invadiu um treino e levou ele sob custódia, o acusando de assalto à mão armada junto com amigos problemáticos. Ele foi solto 2 dias depois, com a condição de que o clube monitorasse seus passos. Mesmo assim, Denner viu isso como uma chance de escapar impune e sua vida continuou agitada. Apesar disso, sua estreia no clube foi memorável. Alfinete, um veterano vencedor da chuteira de prata, ficou tão impressionado que pediu a camisa do Denner na final do jogo. A resposta foi direta: é minha estreia e você já quer minha camisa? Isso custa uns 400 pau, cara. Com o tempo, Denner provou seu valor, mas a Portuguesa estava em dificuldades financeiras e não conseguia promover ele ao time principal, mesmo já jogando com eles há 2 anos. Denner, então, mostrou sua astúcia, fingiu uma transferência para a Bélgica e chegou aí ao aeroporto, obrigando o presidente do clube a ceder e oferecer o contrato que ele merecia. Foi uma jogada genial, que logo se pagaria. Em um jogo do Campeonato Paulista, ele arrancou do meio de campo, driblou metade do time adversário e marcou um gol que até hoje é considerado o maior da história da Portuguesa. Denner estava em ascensão, mas sua fama de bad boy não o abandonava. Ele chegou a um treino com um carro cheio de marcas de tiro e foi flagrado com uma lâmina na meia, supostamente para enfrentar um colega. Mesmo assim, Pepe, bicampeão mundial, declarou: em termos de talento bruto, nenhum jogador chegou tão perto de Pelé. Era um gênio, mas também uma alma tumultuada. Seu talento o levou por empréstimo ao Grêmio em 1993, onde conquistou o Campeonato Gaúcho. Mas ao retornar à Portuguesa, o clube percebeu que não podia mais mantê-lo. O próprio presidente admitiu que chegou a sugerir, meio em tom de brincadeira, passar o estádio para o nome dele. E foi nesse exato momento
que Denner, com um sorriso no rosto, fez uma proposta que, à primeira vista, poderia parecer uma ideia boba, mas que acabou mudando completamente o curso da sua vida. Ele pediu que o clube renovasse seu contrato, mas com uma condição bem curiosa: um Mitsubishi Eclipse de bônus de assinatura. Pode parecer um pedido simples agora, mas na época, trazer carros importados para o Brasil era quase uma missão impossível, devido às rígidas leis do país. Ter um carro desses era um verdadeiro feito, algo digno de um tesouro escondido. Quando Denner finalmente conseguiu o tão desejado Eclipse, ele se tornou um dos poucos modelos do tipo no Brasil. Toda vez que ele saía com sua nave espacial, como gostava de chamar, era impossível não atrair olhares curiosos. A pintura branca, reluzente, com o DNR 0010 estampado na placa, faziam com que todos soubessem imediatamente quem era aquele motorista. Mal sabiam, no entanto, que aquele carro marcaria não só sua popularidade, mas também o prenúncio de um destino trágico. Enquanto Denner experimentava essa nova fase em São Paulo, algo estava prestes a acontecer no Rio de Janeiro. Algo que, sem saber, selaria o destino do jovem jogador. E em 1989, um homem chamado Eurico Miranda assumiu a diretoria de futebol da seleção brasileira e com isso levou o Brasil a conquistar a Copa América depois de um jejum de 40 anos. Mas a alegria durou pouco. Apenas um ano depois, Eurico deixou o cargo. A razão era simples: ele também ocupava a vice-presidência do Vasco da Gama e não estava disposto a abrir mão dessa posição. Ao mesmo tempo, Jair Pereira, um técnico que havia guiado o Brasil a 2 títulos mundiais sub-20, se desentendeu com o presidente do Atlético Mineiro e foi demitido. Foi aí que Eurico se aproximou de Jair, propondo uma parceria. Jair, você quer ser campeão comigo? Perguntou. E Jair Pereira, com a convicção de quem já tinha um plano, respondeu: quero, mas só tem uma condição. Denner. Quando Eurico ouviu isso, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele sabia que a ideia de contratar Denner não seria fácil, mas a exigência de Jair Pereira parecia ser um desafio ainda maior. Porém, para Denner, que estava desesperado para corrigir sua trajetória e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 94, a proposta de se juntar ao Vasco era como um sopro de alívio. Ele teria a visibilidade que tanto buscava num dos maiores clubes do Brasil, se afastando da sua cidade natal e buscando novos ares no Rio de Janeiro. Além disso, ganharia o apoio de 2 homens influentes dentro da seleção brasileira. Na cabeça de muitos, Denner estava tomando a decisão certa. Mesmo assim, essa empolgação se traduziu perfeitamente dentro de campo. Quão bem, você deve estar se perguntando? Bom, digamos que a estreia dele contra o News Old Boys da Argentina seja possivelmente o jogo mais icônico de toda a sua carreira. Naquele dia, o foco deveria estar em ninguém menos do que Diego Maradona, que fazia sua primeira partida depois de alguns meses afastado por lesão. Só que Denner tinha outros planos. Aos 6 minutos de jogo, Denner fez uma jogada digna de um verdadeiro gênio. Com a bola nos pés, driblou 1, 2, 3, 4, 5 jogadores e quase marcou um golaço. Maradona não podia acreditar no que via e balançou a cabeça em sinal de incredulidade. Denner não parou por aí. Ele continuou a brilhar até ser substituído. Um espetáculo contínuo, tão impressionante que no dia seguinte, até os jornais argentinos estampavam seu nome nas capas. Mas o momento mais chocante veio quando Maradona invadiu o vestiário do Vasco. Todos estavam em silêncio, até que Diego perguntou, com os olhos brilhando: onde está o garoto? Ele queria só apertar a mão do Denner. E convenhamos, não há maior sinal de respeito e admiração do que isso. Após o encontro, Denner, com um sorriso no rosto, provocou os companheiros. O Maradona pediu para conhecer vocês? Craque, fala a verdade. Essa história entre Denner e Maradona merece seu like, hein? Até anos depois, quando o veterano zagueiro Ricardo Rocha foi jogar no News Old Boys, a história daquele jovem que deixou Maradona sem palavras ainda ecoava. E o mais irônico disso tudo, um jogo sem gols, em que ele foi o protagonista, se tornaria o mais marcante de sua carreira. Quem diria que o drible, para ele, valeria mais que o próprio gol? Denner sempre dizia, às vezes, o drible é mais bonito que o gol. Nos meses seguintes, no Vasco, Denner não só encantou os torcedores com seu futebol, mas também inspirou uma das músicas mais famosas das arquibancadas. É Cafuné, é Cafuné. Denner é a mistura de Garrincha com Pelé. Mas por trás desse brilho todo, ninguém sabia que Denner estava vivendo uma fase difícil, marcada por perdas e escolhas erradas. Embora fosse um pai dedicado, com 3 filhos e responsável financeiramente pela mãe deles, ele nunca se casou com ela. A vida pessoal dele, marcada por relacionamentos conturbados, viu uma grande tragédia. Sua namorada foi atropelada durante o carnaval, apenas um mês depois que ele chegou ao Vasco. Mesmo com a dor apertando o peito, Denner se manteve firme e 2 meses depois, sua performance em campo foi recompensada com uma proposta de transferência para a Europa. O Stuttgart estava disposto a pagar $3 milhões, um dinheirão na época. Porém, o destino, com sua ironia
cruel, não permitiu que a negociação fosse concretizada. 3 dias depois de assinar o contrato e 16 dias depois de completar 23 anos, Denner, que estava em São Paulo para as últimas negociações, tomou uma decisão impulsiva. A 0 hora do dia 19 de abril de 1994, decidiu voltar para o Rio de Janeiro de maneira imediata. E foi assim, sem mais nem menos, que ele rejeitou a passagem de avião que já estava comprada para a manhã seguinte. Denner não queria deixar seu querido Mitsubishi Eclipse em São Paulo, mesmo com a viagem de 5 horas pela frente. A insistência da família para que ele passasse a noite lá não foi suficiente. Já havia conhecido Otto Miranda, um homem de vida conturbada, com suspeita de envolvimento com tráfico de armas e drogas. Denner fez uma escolha errada. Convidou Otto para acompanhar ele na viagem. Otto, com a persuasão de quem conhece bem os riscos, insistiu para que se revezassem enquanto dirigiam. E assim foi. A viagem seguiu, com Denner tomando o volante e Otto descansando. E o contrário também aconteceu durante o percurso. Antes de partir, Denner fez uma última ligação para Edinho, goleiro do Santos e, mais importante, filho de Pelé. A amizade entre eles era sólida, construída ao longo de 7 anos, desde um jogo de base que Denner fez um gol contra Edinho, o que levou os dois a conversarem, saírem para comer uma pizza e rapidamente se tornarem inseparáveis. Mas naquele dia, quando Denner ligou, algo estava estranho. Ele insistia com uma emoção quase incomum, dizendo o quanto amava Edinho. O goleiro até hoje acredita que Denner parecia pressentir o que estava prestes a acontecer. E assim, o destino seguiu seu curso. Às 5 da manhã, já no Rio de Janeiro, faltando 20 minutos para Denner chegar em casa, Otto dormiu no volante, perdeu o controle do carro e bateu contra uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eles estavam andando apenas 65 km por hora, mas infelizmente, enquanto o único ferimento de Otto foi quebrar as 2 pernas, Denner inclinou muito o banco para trás, o que significa que, com o impacto, o cinto de segurança o estrangulou, fazendo com que sua laringe sangrasse, levando ele a engasgar com seu próprio sangue. Muitas pessoas e a imprensa chegaram ao local do acidente antes do socorro, e as imagens sensíveis de Denner deitado dentro do carro com seu rosto coberto rodaram por todo o Brasil e todo o mundo. Aquele primeiro semestre de 1994 foi muito triste para o brasileiro. O país perderia também seu maior ídolo. Apenas 12 dias depois da morte de Denner, Ayrton Senna nos deixava no dia 1º de maio, fazendo com que o ano de 1994 se tornasse facilmente como o mais trágico da história esportiva brasileira. E ainda mais deprimente, demorou anos até que sua família recebesse 3 milhões de dólares que lhe eram devidos pelo seguro de vida. O Vasco nunca tinha protocolado a papelada, porque, bom, ninguém morre aos 23 anos, né? Para tornar tudo isso ainda mais estranho, Otto foi assassinado 2 meses depois.